Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Ao segundo secretário se há número legal. Há número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, professor, boa noite. Compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie os operários para a sua messe. Palavra do Senhor. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de março de 2023. Aos 15 dias do mês de março de 2023, no Salão Nobre do vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Olívio Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, na ausência do vereador José Fernando Schaeff, presidente, assumiu a presidência a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta. A senhora presidenta, então, deu por aberto os trabalhos e, na sequência, solicitou o vereador Tiago Federico Maia que realizasse a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, na ausência do vereador Nilton Ney de Oliveira, primeiro secretário, a senhora presidenta solicitou o vereador Tiago Inês de Paulo, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 019/2023, projeto de resolução número 05/2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o arquivo público, os documentos de arquivo e sua gestão, o plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, define normas para avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo e da providências correlatas, e de requerimento número 006/2023. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 006/2023, de autoria da vereadora Rosileia Gama, no qual solicitaram urgência especial na apreciação do processo número 019/2023. A senhora presidenta colocou o pedido de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, a senhora presidenta colocou o requerimento número 006/2023 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A senhora presidenta, então, declarou que o processo número 019/2023 passaria a constar na ordem do dia e, na sequência, suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia, com a apreciação do processo número 019/2023, projeto de resolução número 05/2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o arquivo público, os documentos de arquivo e sua gestão, o plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, define normas para avaliação, guarda e eliminação dos documentos de arquivo e da providências correlatas. Após a releitura dos pareceres das comissões permanentes e da emenda do projeto de resolução número 005/2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade.
Em seguida, como não havia mais matérias para ser apreciada na ordem do dia, a senhora presidente aproveitou para desejar que o vereador José Fernando Schaeff, presidente do Legislativo, retornasse o mais breve possível à casa. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidenta registrou a presença das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama, e dos vereadores Tiago Inês de Paula, Sérgio Nepomuceno de Souza, Tiago Federico Maia e Hamilton Mendes Henrique, encerrando a sessão. Dos trabalhos, lavou-se a presenteada, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada. Comendador Lívio Gasparian, 15 de março de 2023. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do expediente. Comendador Lívio Gasparian, 9 de março de 2023. Mensagem número 16/2023. Assunto: altera a lei número 875 de 10 de abril de 2015 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, sirvo-me do presente para encaminhar a esta douta casa, conforme o anexo, o projeto de lei número 16/2023, que, abre aspas, altera a lei número 875 de 10 de abril de 2015 e da outras providências, fecha aspas. Trata-se de alteração necessária em razão à publicação da resolução número 231 de 28 de dezembro de 2022 do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, CONANDA, alterando a resolução número 170 de 10 de dezembro de 2014 para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. Ressalta-se o caráter urgente da medida, tendo em vista o curto prazo para a publicação do edital do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares no município, que, nos termos do artigo 7º da resolução número 231/2022, deve ocorrer com a antecedência de no mínimo 6 meses do certame. Assim, sendo habitual a atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão um projeto que é de grande importância para a municipalidade. Aproveito o ensejo para renovar o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 16 de 9 de março de 2023, altera a lei número 875 de 10 de abril de 2015 da outras providências. O povo do município de Comendador Lívio Gasparian, por meio de seus representantes legais, decreta e sanciona no seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 26 da Lei Municipal número 875 de 10 de abril de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com a antecedência mínima de 6 meses, publicar o edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, observadas as disposições contidas nesta lei e na Lei Federal número 8.069/1990. Parágrafo 1º. O edital do processo de escolha deverá prever, entre outras disposições, primeiro, o calendário com as datas e os prazos para registro de candidaturas, impugnações, recursos e outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se inicie no mínimo 6 meses antes do dia estabelecido para o certame. 2. A documentação a ser exigida dos candidatos como forma de comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 133 da Lei Federal número 8.069/1990 e nesta lei. 3. As regras de divulgação do processo de escolha, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos com as respectivas sanções previstas nesta lei. 4. Composição de comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha. 5º. Informações sobre a remuneração, jornadas de trabalho, períodos de plantão ou sobreaviso, direitos e deveres do cargo do membro do Conselho Tutelar e, 6º,
formação dos candidatos escolhidos como titulares e dos candidatos suplentes. Parágrafo 2º. O edital do processo de escolha para o Conselho Tutelar não poderá estabelecer outros requisitos além daqueles exigidos dos candidatos pela Lei Federal número 8.069/1990 e por esta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Comendador Olívio Gasparian, 14 de maio de 2023, mensagem número 17/2023. Assunto: dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Acolhimento Familiar e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência, seu dignos pares, sirvo-me do presente para encaminhar e submeter à elevada apreciação dessa douta Casa Legislativa, conforme o anexo, o projeto de lei número 13/2023, que, abre aspas, dispõe sobre a criação do Serviço de Acolhimento Familiar e da outras providências, fecha aspas. A Constituição Federal de 88, conhecida como Constituição Cidadã, deu tratamento diferenciado às crianças e aos adolescentes, conferindo-lhes direitos fundamentais em maior amplitude do que para os adultos, adotando a teoria de proteção integral que assegurou àqueles os direitos fundamentais como absoluta prioridade. Mesmo com a previsão constitucional, o direito fundamental à convivência familiar também está expressamente consagrado no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 34, parágrafo 1º ECA, além de ser considerado como um princípio norteador da proteção. Tal princípio assegura à criança e ao adolescente o direito de serem criados e educados no seio de uma família. Além da disposição constitucional e estatutária, tal direito também consta em várias convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, como a Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança, Declaração Universal dos Direitos da Criança e Convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, Convenção de Haia. A importância da convivência familiar tem justificativa na condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. A demora na efetivação de medidas que garantam o direito ao convívio familiar fere um dos seus mais elementares direitos, além de influenciar negativamente no seu desenvolvimento. Embora o acolhimento familiar também tenha as características de provisório e excepcional, a criação do serviço de acolhimento familiar é de suma importância para assegurar a efetivação do direito à convivência familiar das crianças e adolescentes acolhidos que não têm possibilidade de reintegração familiar, que ainda não estão aptas à adoção ou que aguardam a inserção em família substituta, em vez de que tal direito não se restringe apenas à família biológica. Com a criação do Serviço de Acolhimento Familiar, será possível promover a proteção por meio de acolhimento, quando necessário, e garantir o direito à convivência familiar. Tamanha a importância do acolhimento familiar que o Estatuto da Criança e do Adolescente o estabeleceu como preferencial em detrimento do acolhimento institucional, artigo 34, parágrafo único. Diante disso, constatada a importância do acolhimento familiar como meio de garantia dos direitos da criança e dos adolescentes, bem como verificada a necessidade da criação do Serviço de Acolhimento Familiar na cidade de Comendador Olívio Gasparian, submeto a Vossa Excelência e seus digníssimos pares esse projeto e peço venência para encarecer a sua importância e urgência na convicção de que, com a promulgação da presente lei, terá a nossa cidade vencido mais uma significativa etapa no seu progresso no aperfeiçoamento da proteção à família e à adolescência. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossas Senhorias os protestos dos meus mais profundos respeitos,
Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de Lei número 17, de 14 de maio de 2023, dispõe sobre o Serviço Municipal de Acolhimento Familiar e da outras providências. O povo do município de Comendador Olívio Gasparian, por seus representantes, decreta e sanção na seguinte lei. Capítulo 1º. Do Serviço de Acolhimento Familiar. Artigo 1º. Fica instituído no município de Comendador Olívio Gasparian o Serviço Municipal de Acolhimento Familiar destinado à garantia de direitos de crianças, adolescentes e, excepcionalmente, de jovens entre 18 e 21 anos de idade, afastados da família de origem por meio de medida de proteção prevista no artigo 101, inciso 8º da Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, determinada pela autoridade judiciária competente. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se: primeiro, acolhimento, medida protetiva prevista no artigo 101, inciso 7º e 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, caracterizada pelo breve e excepcional afastamento da criança ou do adolescente da sua família natural ou extensa com vista à sua proteção integral. Segundo, família natural, a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, artigo 25 da Lei Federal número 8.069/90. Terceiro, família extensa, aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança e o adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade, artigo 25, parágrafo único da Lei Federal 8.069/90. Quarto, família acolhedora, qualquer pessoa ou família previamente cadastrada, avaliada e capacitada pelo Serviço de Acolhimento Familiar, que se dispõe a acolher criança ou adolescente em seu núcleo familiar, sem intenção de realizar adoção. Quinto, Bolsa Auxílio, é o valor em dinheiro e o cartão alimentação a ser concedido à família acolhedora por cada criança ou adolescente acolhidos, para prestar apoio financeiro na despesa do acolhido. Artigo 3º. A gestão do serviço de acolhimento familiar é de responsabilidade do órgão gestor da política de assistência social, que contará com articulação e envolvimento dos atores do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, notadamente: primeiro, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; segundo, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; terceiro, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente; quarto, órgãos municipais gestores das políticas de assistência social, educação, saúde, habitação, esporte, cultura e turismo; quinto, Conselho Tutelar. Artigo 4º. O serviço é destinado às crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos e, excepcionalmente, a jovens entre 18 e 21 anos, dependendo, nestes casos, de parecer técnico em que deverá constar o grau de autonomia alcançado pelo acolhido, a fim de se definir a necessidade de manutenção até os 21 anos de idade, conforme disposto no artigo 2º da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. O Serviço de Acolhimento Familiar atenderá crianças e adolescentes do município de Comendador Olívio Gasparian que tenham seus direitos ameaçados ou violados, vítimas de violência sexual, física ou psicológica, negligência, em situação de abandono ou sem vínculos familiares, e que necessite de proteção sempre com determinação judicial e pelo prazo assinalado na decisão. Artigo 6º. A inclusão da criança ou do adolescente no serviço de acolhimento familiar será realizada mediante determinação da autoridade judiciária competente à família previamente cadastrada, capacitada e assistida pelo programa. Parágrafo 1º. Os profissionais do Serviço de Acolhimento Familiar farão contato com as famílias acolhedoras, observadas as características
e necessidades da criança ou do adolescente. Parágrafo 2º. A duração do acolhimento varia de acordo com a decisão judicial e poderá ser interrompida pela ordem judicial. Capítulo 2. Dos recursos. Artigo 7º. O Serviço de Acolhimento Familiar contará com recursos orçamentários e financeiros alocados no órgão gestor da política de assistência social, podendo contar de forma complementar com recursos dos fundos para a infância e adolescência, FIA, e de parcerias com o Estado e a União. Artigo 8º. Os recursos alocados no Serviço de Acolhimento Familiar serão destinados a oferecer, primeiro, bolsa auxílio para as famílias acolhedoras; segundo, a capacitação continuada para a equipe técnica, preparação e formação das famílias acolhedoras; terceiro, acompanhamento e trabalho de reintegração familiar junto à família de origem; quarto, espaço físico adequado e equipamentos necessários para os profissionais prestarem atendimento e acompanhamento às famílias do serviço; quinto, manutenção dos vencimentos da equipe de referência; sexto, manutenção de veículos disponibilizados pelo órgão gestor da política de assistência social. Capítulo 3. Das disposições gerais. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a editar normas e procedimentos de execução e fiscalização do Serviço Municipal de Acolhimento Familiar, por meio de decretos que deverão seguir a legislação nacional, bem como as políticas, planos e orientações dos demais órgãos oficiais. Artigo 10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar parcerias com organizações da sociedade civil, contratos com empresas de direito privados e termos de cooperação com outros órgãos públicos, na forma da legislação vigente, a fim de possibilitar a plena execução das atividades do Serviço Municipal de Acolhimento Familiar. Artigo 11. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de famílias acolhedoras e de crianças e adolescentes acolhidos com as dotações orçamentárias existentes. Capítulo 4. Do Serviço de Acolhimento Familiar. Artigo 12. O Serviço Municipal de Acolhimento Familiar, a fim de assegurar a proteção integral das crianças e dos adolescentes, terá como objetivo, primeiro, garantir o direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, possibilitando a reconstrução e o fortalecimento de vínculos e o rompimento do ciclo de violação dos direitos. Segundo, atuar em conjunto com os demais atores do sistema de garantia de direitos para promover o acolhimento de crianças e adolescentes afastados temporariamente de sua família de origem por meio da medida de proteção prevista no artigo 101, inciso 8º da Lei nº 8.069/90, determinada pelas autoridades judiciárias competentes em família acolhedora para garantir a proteção integral preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Terceiro, proporcionar atendimento individualizado às crianças e adolescentes afastados de suas famílias naturais ou extensas, tendo em vista seus retornos a famílias de origem, quando possível, ou a inclusão em família substituta. Quarto, contribuir para a superação da situação vivida pelas crianças ou adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a reintegração familiar, a colocação em família substituta ou para a vida autônoma no caso dos adolescentes. Quinto, articular recursos públicos e comunitários com vista à potencialização das famílias acolhedoras e de origem por meio da articulação com a rede socioassistencial e com as demais políticas públicas. Capítulo 5º. Da equipe técnica e coordenação do serviço. Artigo 13. O Serviço de Acolhimento Familiar de Comendador Levi Gasparian
será gerido pelo coordenador geral da assistência social, com formação de nível superior, indicado pela Secretaria de Assistência Social. Artigo 14. A equipe técnica do Serviço de Acolhimento Familiar do município de Comendador Oliveira Gasparian será formada por servidores dos respectivos municípios e contará com, no mínimo, primeiro, um assistente social com carga horária mínima de 30 horas semanais. 2. Um psicólogo com carga horária mínima de 30 horas semanais. Parágrafo único. Outros profissionais poderão integrar a equipe de referência, de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 15. São obrigações da coordenação do Serviço de Acolhimento Familiar: primeiro, enviar o termo de adesão e o termo de desligamento da família acolhedora para o gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social para a ciência e controle. 2. Encaminhar relatório mensal à Secretaria Municipal de Assistência Social, no qual deverão constar data de isenção da família acolhedora, nome do responsável, RG do responsável, CPF do responsável, endereço da família acolhedora, nome da criança, adolescente acolhido, data de nascimento, número da medida de proteção, período de acolhimento, valor a ser pago, nome do banco e número da agência e conta bancária para depósito do Bolsa Auxílio. Terceiro, remeter mensalmente ao juízo competente relatórios indicando todos os acolhidos no serviço. Quarto, prestar informações sobre as crianças acolhidas ao Ministério Público e à autoridade judiciária competente. Quinto, encaminhar à autoridade judiciária competente o PIA, Plano Individual de Atendimento. Sexto, cumprir as obrigações previstas nessa lei, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, as orientações técnicas para o serviço de acolhimento e normativas do SUAS. Artigo 16. Artigo 16. São atribuições da equipe técnica: primeiro, cadastrar, avaliar, capacitar e preparar as famílias acolhedoras. Segundo, acompanhar as famílias acolhedoras, famílias de origem, crianças e adolescentes durante o acolhimento. Terceiro, acompanhar as crianças e famílias nos casos de reintegração familiar ou adoção. Quarto, elaborar e acompanhar a execução do PIA logo após o acolhimento. Artigo 17. A equipe técnica prestará acompanhamento sistemático à família acolhedora, à criança ou adolescente acolhido e à família de origem, contando com o apoio dos demais integrantes da rede de proteção. Parágrafo 1º. O acompanhamento das famílias acolhedoras deverá realizar-se da seguinte forma: primeiro, visitas domiciliares; segundo, atendimento psicológico; terceiro, presença da família nos encontros de preparação e acompanhamento; quarto, encaminhamento das crianças e adolescentes acolhidos, famílias acolhedoras e das famílias de origem ao serviço da rede de proteção. Parágrafo 2º. O acompanhamento da família de origem e o processo de reintegração familiar da criança será realizado pelos profissionais do Serviço de Acolhimento Familiar. Parágrafo 3º. A equipe técnica também poderá monitorar as visitas entre crianças, adolescentes, famílias de origem e famílias acolhedoras. Parágrafo 4º. A participação da família acolhedora na visita será decidida pela equipe técnica em conjunto com a família natural. Parágrafo 5º. Sempre que solicitado pela autoridade judiciária, a equipe técnica prestará informações sobre a situação da criança acolhida e informará sobre a possibilidade ou não de reintegração familiar, bem como providenciará a realização de laudo psicossocial com apontamento das vantagens e desvantagens da medida, com visita a subsidiar as decisões judiciais. Parágrafo 6º. Quando entender necessário, a equipe técnica prestará informações ao juiz sobre a situação da criança acolhida e as possibilidades ou não
de reintegração familiar. Capítulo 6º, das famílias acolhedoras. Artigo 18. A família acolhedora prestará serviço de caráter voluntário, o qual não gerará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício, funcional, profissional ou previdenciário com o município ou com a entidade de execução do serviço. Artigo 19. Cada família poderá receber apenas uma criança ou adolescente por vez, à exceção de grupos de irmãos. Artigo 20. São requisitos para que famílias ou pessoas participem do serviço de acolhimento de criança e adolescente em famílias acolhedoras. Primeiro, o responsável pela família acolhedora deve ser maior de 25 anos, sem restrição quanto ao estado civil. Segundo, ser residente do município há mais de 2 anos. Terceiro, não está habilitado em processo de habilitação nem interessado em adotar criança ou adolescentes. Quarto, não ter nenhum membro da família que resida no domicílio envolvido com o uso abusivo de álcool, drogas ou substâncias assemelhadas. Quinto, ter a concordância dos demais membros da família que convivem no mesmo domicílio. Sexto, apresentar boas condições de saúde física e mental comprovados por meios de laudos. 7. Comprovar idoneidade moral e apresentar certidão de antecedentes criminais de todos os membros que residem no domicílio da família acolhedora. 8. Comprovar a estabilidade financeira da família. 9. Possuir espaço físico adequado na residência para acolher criança ou adolescente. 10. Parecer psicossocial favorável expedido pela equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento Familiar e por outros profissionais da rede, quando necessário. 11. Participar das capacitações, entre aspas, inicial e continuada, já aspas, bem como comparecer às reuniões e acatar as orientações da equipe técnica. Artigo 21. Atendido todos os requisitos mencionados no artigo anterior, a família participante do serviço assinará um termo de adesão ao Serviço Municipal de Acolhimento Familiar. Artigo 22. O requerimento de cadastro como família acolhedora deverá ser instruído com os seguintes documentos. Primeiro, documento de identificação com foto de todos os membros da família. Segundo, certidão de nascimento ou casamento de todos os membros da família. Terceiro, comprovante de residência. Quarto, certidão negativa de antecedentes criminais de todos os membros da família que sejam maiores de idade. Quinto, comprovante de atividade remunerada e pelo menos um membro da família. Sexto, carta de concessão do INSS no caso dos beneficiários da Previdência Social. Sétimo, laudo médico que comprove saúde mental, saúde física e mental dos responsáveis. Artigo 23. As famílias cadastradas receberão acompanhamento e preparação contínua e serão orientadas sobre os objetivos do serviço, a diferenciação, a medida de adoção, a recepção, a manutenção e o desligamento das crianças. Parágrafo único. A preparação das famílias cadastradas será feita mediante, primeiro, participação em recursos e eventos de formação. 2. Orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e entrevistas. 3. Participação nos encontros mensais de estudo e troca de experiência com todas as famílias, com abordagem sobre o estatuto da criança e do adolescente, questões sociais relativas à família de origem, relações intrafamiliares, guarda como medida de colocação em família substituta, papel da família acolhedora e outras questões pertinentes. Artigo 24. São obrigações da família acolhedora. Primeiro, prestar assistência material, moral, educacional e afetiva à criança ou adolescente. Segundo, atender às orientações da equipe técnica e participar do processo de acompanhamento
e capacitação continuada. Terceiro, prestar informações sobre a situação da criança ou do adolescente acolhido à equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento Familiar. Quarto, contribuir na preparação da criança ou do adolescente para o retorno à família de origem ou extensa e, na impossibilidade, a colocação em família substituta, sempre sob a orientação da equipe interdisciplinar. Quinto, comunicar a desistência formal do acolhimento nos casos de inadaptação, responsabilizando-se pelos cuidados até novos encaminhamentos. Sexto, comunicar à equipe do serviço todas as situações de enfrentamento de dificuldade que observe durante o acompanhamento, seja sobre a criança, seja sobre a própria família acolhedora e a família de origem. Artigo 25. A família acolhedora e os acolhidos serão acompanhados e orientados pela equipe técnica do serviço. Parágrafo único. A coordenação do serviço deverá garantir o encaminhamento prioritário das crianças e adolescentes acolhidos aos serviços públicos de saúde, educação e assistência social, assim como a inclusão em programas de cultura, esporte, lazer e profissionalização. Artigo 26. O desligamento da família acolhedora poderá ocorrer nas seguintes situações. Primeiro, solicitação por escrito na qual constem os motivos e o prazo para a efetivação do desligamento estabelecido em conjunto com a equipe interdisciplinar do serviço. Segundo, descumprimento ou perda dos requisitos estabelecidos no artigo 20 dessa lei, comprovado por meio de parecer técnico expedido pela equipe interdisciplinar do serviço. Terceiro, por determinação judicial. Capítulo 7 da Bolsa Auxílio. Artigo 27. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder às famílias acolhedoras uma Bolsa Auxílio mensal para cada criança ou adolescente acolhido, por meio do depósito bancário em conta corrente indicada para esta finalidade pelo membro designado no termo de guarda e responsabilidade. Parágrafo 1º. A Bolsa Auxílio destina-se ao custeio das despesas com o acolhido, as quais compreendem alimentação, vestuário, materiais escolares e pedagógicos, serviços e atendimentos especializados complementares à rede pública local, atividades de cultura e lazer, transporte e demais gastos relativos à garantia dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. Cada família receberá Bolsa Auxílio mensal no valor per capita equivalente a uma criança ou adolescente, à exceção dos grupos de irmãos. Parágrafo 3º. Em caso de acolhimento pela mesma família de mais de uma criança ou adolescente, o valor do Bolsa Auxílio será proporcional ao número de acolhidos. Parágrafo 4º. Em caso de acolhimento de crianças e adolescentes com necessidades especiais, doenças graves, transtornos mentais ou dependentes químicos, devidamente comprovado por meio de laudo médico, o valor mensal poderá ser ampliado em até 50% do valor estabelecido. Parágrafo 5º. O beneficiário do auxílio, uma vez apto a receber o recurso, estará isento da prestação de conta dos gastos. Parágrafo 6º. A família acolhedora que recebeu o recurso na forma do Bolsa Auxílio, mas não cumprir a responsabilidade familiar integral da criança ou adolescente acolhido, ficará obrigada a ressarcir ao erário a importância recebida durante o período da irregularidade. Parágrafo 7º. O valor do Bolsa Auxílio a ser concedido por criança ou adolescente acolhido será definido por ato do chefe do Poder Executivo e não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo nacional. Parágrafo 8º. Fica estabelecido que o valor concedido como Bolsa Auxílio será composto pela soma do valor pago em espécie e o valor pago em moeda com emendador vinculado à alimentação. Parágrafo 9º. Na hipótese de a família acolher mais de um indivíduo,
Para cada novo acolhimento será repassado o valor de meio salário mínimo, até o limite de 3 indivíduos. Artigo 28. A família acolhedora habilitada no Serviço Municipal de Acolhimento Familiar, independentemente de sua condição econômica, após receber a criança ou adolescente em sua guarda, terá garantido o recebimento de uma bolsa auxílio por acolhido, nos seguintes termos. Primeiro, a concessão da bolsa auxílio será realizada mensalmente à família acolhedora após a criança ou o adolescente ser entregue aos seus cuidados. Segundo, a concessão do bolsa auxílio para a família acolhedora deverá ser realizada durante o período de acolhimento, quando se inserir ou se retirar a criança ou o adolescente acolhido da família acolhedora no decorrer do mês. Pagar-se-á a este valor o valor do mês integral, desde que o tempo total de acolhimento seja superior a 25 dias. Terceiro, nos casos em que o acolhimento seja igual ou inferior a 25 dias, a família receberá a bolsa auxílio proporcional aos dias de permanência. Quarto, quando o acolhido for beneficiário do benefício de prestação continuada, BPC, ou de qualquer outro benefício previdenciário ou assistencial, a família acolhedora deverá depositar 50% do valor do benefício recebido em conta poupança em nome da criança ou do adolescente acolhido, salvo no caso de determinação judicial em contrário. Parágrafo único. A interrupção do acolhimento familiar por quaisquer motivo implica a suspensão imediata da concessão do bolsa auxílio. Capítulo 7 das disposições finais. Artigo 29. O processo de monitoramento e avaliação do serviço de acolhimento em família acolhedora será realizado pelo gestor da Secretaria de Assistência Social e pela equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Parágrafo único. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho Tutelar acompanhar e fiscalizar a regularidade do serviço de acolhimento em família acolhedora, bem como encaminhar ao juízo competente relatório circunstanciado sempre que observar irregularidades. Artigo 31. Aplica-se estas regras no que couber às entidades conveniadas com o município para a execução do serviço de acolhimento familiar. Artigo 32. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer os ajustes necessários na LOA, LDO e no PPA para adequação das despesas com a inclusão do Serviço Municipal de Acolhimento Familiar. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manarino, prefeito. Comendador Levi Gasparian, 14 de março de 2023, mensagem de número 18 de 2023, assunto denomina e define os contornos da rua Isabel Salles Cerzedelo, revoga a lei municipal número 613 de 29 de setembro de 2008 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, sirvo do presente para encaminhar a esta ilustre Casa Legislativa, conforme anexo, o projeto de lei número 18 de 2023, que denomina e define os contornos da rua Isabel Salles Cerzedelo, revoga a lei municipal número 613 de 29 de setembro de 2008 e dá outras providências. Trata-se de uma alteração solicitada pela Secretaria de Habitação, visando o prolongamento da rua Isabel Salles Cerzedelo, localizada no bairro Afonso Arinos, neste município, definindo seus contornos em uma extensão de 924,5 metros e 10 metros de largura, ressaltando-se que a presente regularização possui a pretensão de atender à necessidade de acesso a um futuro empreendimento que será implementado nesta localidade, com a destinação à construção de um conjunto habitacional com a finalidade social de beneficiar mais de 100 famílias gasparienses. Pelo exposto, requer a Vossas Excelências
e aos nobres pares, após a devida apreciação, que seja votado pela aprovação do projeto de lei número 18 de 14 de março de 2023, convertendo em lei. Assim, certo da habitual atuação que Vossa Excelência e seus digníssimos pares dispensarão ao projeto, que é de grande importância para a municipalidade, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 18, de 14 de março de 2023, fica denominado e definidos os contornos da rua Isabel Salles Cerzedeiro, revogada a lei municipal número 613, de 29 de setembro de 2008, e da outras providências. O povo do município de Comendador Oliveira Gasparian, por seus representantes, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Artigo 1º. Fica denominado e definido os contornos da rua Isabel Salles Cerzedeiro, medindo 924,5 metros de extensão, com 10 metros de largura, localizada no bairro de Afonso Arinos, neste município. Artigo 2º. Fica revogada a lei municipal número 613, de 29 de setembro de 2008. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manarino, prefeito. Requerimento número 7 de 2023, seletivo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Oliveira Gasparian. Requeiro na forma regimental a apreciação em caráter de urgência urgentíssima do processo número 20, mensagem do Executivo número 16 de 2023, projeto de lei número 16 de 2023, que altera a lei municipal 875 de 10 de abril de 2015, da outras providências. Comendador Oliveira Gasparian, 20 de março de 2023, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Requerimento número 8 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Oliveira Gasparian, requer na forma regimental a apreciação em caráter de urgência urgentíssima do processo número 21, mensagem do Executivo, projeto de lei ambos 17 de 2023, que dispõe sobre o Serviço Municipal de Acolhimento Familiar e da outras providências. Comendador Oliveira Gasparian, 20 de março de 2023, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Requerimento número 9 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Oliveira Gasparian, requer na forma regimental a apreciação em caráter de urgência urgentíssima do processo número 22 de 2023, mensagem do Executivo e projeto de lei ambos 18 de 2023, que fica denominada e definidos os contornos da rua Isabel Salles Cerzedeiro, revogada a lei municipal número 613 de 29 de setembro de 2008, e da outras providências. Comendador Oliveira Gasparian, 20 de março de 2023, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Indicação número 7 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve os termos regimentais indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente que realize serviços de remarcação de todos os quebra-molas do município. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender à reivindicação dos munícipes e proporcionar, com a melhor visibilidade dos quebra-molas, mais segurança nas vias públicas do município. Comendador Oliveira Gasparian, 20 de março de 2023, Thiago Neide de Paula, vereador. Indicação número 8 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve os termos regimentais indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente que realize o recolhimento dos galhos e folhas que sobram do serviço de poda das árvores realizado em frente à fábrica da Croquero, no bairro Fábrica. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender a reivindicações dos moradores do bairro e dos funcionários da referida fábrica, que utilizam o local onde estão os galhos e folhas das árvores para descansarem no horário do almoço. Comendador Oliveira Gasparian, 20 de março de 2023, Thiago Neide de Paula, vereador. Passando a essas pequenas comunicações, eu convido a vereadora Maria Ribeiro a assumir a presidência para que eu venha fazer uso da palavra. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, servidores. O motivo de vir à tribuna hoje, não poderia deixar de vir à tribuna, para passar as informações aí do final de semana, né? A tão esperada primeira fase do Banco Comendador. Eu passei por diversos comércios e os comerciantes todos felizes que dinheiro caindo na hora.
fazendo os servidores felizes e também fazendo os comerciantes felizes. Então não deu nenhum tipo de problema, só o Bramil, porque eles têm uma plataforma própria, né? Eles, me parece que hoje iriam se adequar à plataforma do Banco Comendador, mas enquanto isso os pequenos, eu vou até remeter na época do nosso amigo Fiquinho, os pequenininhos foram beneficiados. O ali do Bom Preço estava com um sorriso de orelha a orelha, porque o Bramil não recebia, estava lotado de servidor. Parecia que a prefeitura estava fazendo uma reunião ali no Bom Preço. Nos açougues, lá do Luiz, o açougue ali da Boca da Barra também. Então, todos os comércios que foram cadastrados, todos eles ficaram satisfeitos. A expectativa realmente dessa primeira fase, espero que os demais comércios também possam se cadastrarem e dê até uma ideia ao prefeito, que hoje o cartão do servidor são R$300, né? Não que venha desfazer, mas que possa dividir um pouco a margem desse R$300 para que abra também a oportunidade para os demais comércios, tipo farmácia, que às vezes a pessoa precisa de um dinheiro, está sem um dinheiro para comprar um remédio na farmácia, porque esse cartão ele beneficia somente o comércio ali, a parte de alimentos. Então, muito provavelmente, mais à frente, tem que vir uma lei para a Câmara, né? A gente autorizando a fazer essa partilha. Não que não possa utilizar os R$300 no comércio, como no Bramil, no Bom Preço, nos açougues, mas que possa também deixar uma margem, né? Um leque de opção também para os demais servidores. E tenho certeza que a segunda fase também vai ser uma fase que vai beneficiar muitíssimo o nosso comércio, vai aquecer o comércio de Levi Gasparian. Só esse fim de semana foram R$480 mil. Com certeza até mais emprego. Com certeza, exatamente. Então, a gente saber que tudo isso dentro do nosso município, olha, isso é para agradecer a Deus. Então, agradeço a Deus a oportunidade que o cara lá atrás encontrou comigo e me trouxe essa ideia. Claro que de primeira mão a gente fica um pouco, né, meio receoso, e até o prefeito falou: chefe, vamos começar então com cartão alimentação do servidor. Então, foi fundamental a questão de retirar o cartão que não estava agradando nem o servidor e nem tampouco os comerciantes. Então agora, a gente sabe que muitos, né, o Bramil, por exemplo, quando chegava o momento de virar o cartão, aumentava o valor do produto. Então, vai ser uma forma até mesmo dele, estava prejudicando, não era somente o servidor, estava prejudicando a população de forma geral, porque aquele que não recebe o cartão, ele estava sendo prejudicado pagando um preço maior. Tanto o nosso amigo Sérgio disse que a irmã dele, quando ia fazer a compra, ia primeiro lá em Três Rios, pegava o valor que estava lá e eles tinham que fazer aqui. Então, passando para poder essa informação para os senhores e agradecer a Deus por mais esse benefício para Levi Gasparian. A parte do nosso colega. Ô, presidente, no futuro podia conversar com o executivo que, se caso a pessoa gastasse o valor total dela no cartão, em prioridade de comprar um remédio ou fazer uma consulta, porque hoje, graças a Deus, temos a clínica lá do Thiago Maia lá, pagar o cara que tiver zerado de tudo, ele poderia conseguir comprar o remédio, abrir um crédito extra no cartão e depois dele ser descontado aqui no cartão dele para comprar um remédio ou para caso de consulta, um caso de urgência, somente
na pasta da farmácia ou consulta médica. Poderia ser assim também, né? Correto, é justamente isso que eu já estou até conversando com o prefeito sobre isso, para abrir esse leque de opções. Porque às vezes o nosso colega está dizendo, poxa, zerou o cartão, como é que eu vou fazer uma consulta lá com o Maia? Se está zerado, aí vai ficar complicado. Agora, um exemplo. Perdão, mas se tiver zerado, mas a farmácia e a clínica for para casa de saúde, ele pode ser colocado ali e descontado assim que ele for depositado o dinheiro no cartão, pô. É tudo um estudo, né, no futuro. Sim. Aí já é mais uma forma de convênio. Isso. Seria uma forma de convênio. Pelo menos só em farmácia, sim, só na parte de saúde. Você vê que hoje a Câmara, por exemplo, tem um convênio com as farmácias. A gente está sem dinheiro, realmente a gente vai lá. Então. Mas com o cartão comendador, com o banco comendador, o servidor ele vai passar a receber também através do banco comendador. Ele vai ter alguns benefícios. Então vão ter outros benefícios, tipo plano de saúde. Já está um estudo já bem avançado para o plano de saúde na faixa de 250 a 300 reais, Unimed, nacional. Já estamos estudando isso e já está bem avançado essa situação. Ô Valdenilson, hoje quando você paga de plano de saúde hoje de Unimed, se a gente puder pagar, né, vai ser, claro, vai ser descontado, mas se a gente puder pagar um plano nacional aí a 250 reais pela metade, é bem-vindo, vai de encontro à necessidade e até o objetivo que o nobre colega está dizendo. Mas em relação ao cartão, mas é uma coisa que a gente pode estar realmente estudando e levando para o executivo. Vai dizer o quê? Que o Banco Comendador tem muito a oferecer para a nossa cidade. E tenho certeza que a hora que o Luiz, igual o prefeito fala, que o Luiz do Açougue, ele tiver de comprar alguma coisa, né, lá no Bramil ou em outro mercado, o dinheiro vai estar circulando somente dentro de Levi Gaspariano. Isso que vai ser o mais importante do que o cartão alimentação, é o dinheiro circular dentro do nosso município. Da manicure, né, ela receber ali um QR Code dela, eu vou lá na Leia, lá tomar um açaí, tá deixando lá na Leia, né, Leia? Então, esse é o grande objetivo, que eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir para a nossa cidade. Gostaria de agradecer, obrigado aí. Como não há mais nenhum orador inscrito, eu vou colocar os requerimentos em discussão. Em votação, vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Eu vou suspender a sessão por 10 minutos para que as comissões possam se reunir.